Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aproveitando que os queridos irmãos estão de pé, vamos fazer leitura do texto bíblico. Vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 4. Vamos ler aqui alguns versículos, em que vamos então compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem nos dado. Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 28 ao 30. Depois leremos o 35 e depois o 39 ao 42. Enquanto os irmãos estão ali procurando, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me concede de eu poder estar mais uma vez aqui na cidade de 3 de Maio, na Igreja de Cristo, e poder desfrutar da companhia de vocês, da companhia daqueles que a gente sabe que nos amam. Pastor Márcio, sua querida família, uns dias atrás estivemos juntos ali em Florianópolis, foi muito reconfortante para o nosso coração receber a visita deles, e também cada abraço dos irmãos, cada carinho, cada sorriso, para nós é um refrigério, é uma alegria. Então, desejo que Deus os abençoe a todos, estamos muito felizes de estar aqui com vocês, manifestação da nossa alegria, do nosso coração. E eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Eu estou pregando menos do que eu pregava antes, menos tempo agora. Isso é resultado da oração de vocês. Eu estou conseguindo pregar agora 30 segundos a menos. Não, brincadeira, vocês, Deus está fazendo uma obra na minha vida, Deus está fazendo uma obra. Então, depois de 37 anos de fé, Ele está me transformando, Depois de mais de 30 e poucos anos pregando, Ele está aperfeiçoando. Não, tem coisa na tua vida aí que você tem que melhorar. E uma delas é o tempo também. Tá bom, Senhor, eu gosto de pregar bastante, mas tá bom, vamos obedecer, Então tudo isso olha, eu fiquei admirado. Estavam tudo mesmo orando para eu pregar menos, pastor Márcio. Acabei de descobrir, larguei um verde e peguei um maduro aqui, ó. E eles deram um sorrisão quando eu disse que estava pregando menos. Tudo, só faltou uns glória a Deus, uns aleluia, e dizer, Brincadeira, Deus abençoe vocês. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 28, primeiramente ao 30. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Versículo 35. Palavras de Jesus agora. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos, vede os campos, pois já estão brancos para a ceifa. Versículo 39 ao 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Aleluia! Toma o vosso assento, dando glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia! Jesus, durante o seu ministério de 3 anos e meio, ele ministrou a cerca de 35 pessoas diretamente. Jesus pregava para multidões, Jesus era seguido por multidões, Jesus pregava para multidões na praia, na entrada das cidades, no deserto, fora da cidade. Jesus pregava muitas vezes para multidões. Mas pessoas em que ele conversou pessoalmente, pessoas que ele curou, que ele teve uma conversa, pessoas que foram curadas e foram salvas, a Bíblia vai registrar cerca de 35 pessoas que Jesus ministrou individualmente. Porém, a mulher samaritana,
é um caso à parte. É um caso à parte. Eu, quando olho para o capítulo 4 do Evangelho de João, como estudante da Escritura, eu posso afirmar que em João capítulo 4, nós temos um curso completo de evangelismo. Um curso completo. Porque você vai encontrar aqui o maior de todos os evangelistas, Jesus. Você vai encontrar o que motivava ele, o amor. Você vai encontrar a coragem dele, que ele queria sair da Judeia para ir para a Galileia, no norte, mas o caminho normal era circuncidar Samaria e ir pelo vale do Rio Jordão e subir até a Galileia, porque o território de Samaria era muito hostil para os judeus. Mas a Bíblia vai dizer, logo no início de João capítulo 4, vai dizer assim, e era necessário passar por Samaria, mas não era necessário geograficamente, porque o caminho normal, os judeus não passavam pelo território de Samaria, mas para o Salvador do mundo, o grande evangelista Jesus Cristo, movido pelo amor, era necessário passar em Samaria, porque ele encontraria uma alma só que precisava ouvir a sua palavra. A expressão era necessário, no grego quer dizer, não há substituto. Então, quando você lê lá nas epístolas pastorais de Paulo a Timóteo, quando diz, e é necessário que o bispo seja hospitaleiro, seja isso, seja aquilo, seja isso, e que o diácono é necessário que seja, quando aparece esta palavra no Novo Testamento, é necessário, quer dizer, não há substituto, não há nada que se faça que possa ser colocado naquele lugar, que venha substituir as exigências que estão ali. E quando a Bíblia começa, quando o Evangelho, em João capítulo 4, quando começa dizendo, e era necessário passar em Samaria. Isso faz o meu coração ficar comovido. Porque não era o caminho normal. Nenhum judeu queria passar por Samaria. Eles eram hostilizados, eles eram ameaçados pelos samaritanos. Mas Jesus diz para os discípulos, estamos nós na Judeia, vamos para a Galileia, lá para o norte. Mestre, vamos então pelo caminho normal, vamos circuncidar Samaria, vamos chegar lá no Vale do Jordão e vamos subir para o norte? Não desta vez, nós vamos passar no meio de Samaria. Mestre, mas é perigoso. É necessário que eu passe em Samaria, porque ele sabia que lá no poço de Jacó havia uma alma só esperando por ele. Em Jesus você encontra a motivação dele, o amor, a coragem, as estratégias. Porque quando a mulher samaritana se apresenta, ela começa a criar abismo de separação. Havia muitos abismos que separavam os samaritanos dos judeus. Havia diferenças raciais, havia barreiras raciais, barreira social, barreira teológica. E para cada abismo que a mulher samaritana ela criava, Jesus construía uma ponte. Quando ela chega no poço e começa a tirar água, Jesus diz, me dá um pouco da tua água. Possivelmente era meio-dia, porque a Bíblia diz que os discípulos vão na cidade comprar comida. E o poço ficava a cerca de 1 quilômetro, 800 metros da cidade de Sicar. E os discípulos foram comprar comida, e Jesus ficou ali. Estava com sede, cansado de viagem. Mas ele não tinha como tirar água. Ora, irmãos, Jesus podia dizer, água, eu estou com sede, por gentileza, flutua, que eu quero beber. Teria acontecido.
Mas ele espera a mulher chegar. E quando ela começa a tirar a água, ele diz: me dá um pouco d'água, eu estou com sede. E ela olha para ele surpresa e diz: mas como você? Primeira barreira, primeiro abismo de separação que ela cria. Mas como você, sendo um judeu, tu tens a audácia, a coragem para falar comigo, para se comunicar comigo e ainda me pedir água? Ela cria uma barreira racial. Jesus, na sua estratégia, ele cria um ponto em comum. Ela precisava de água, ele também. Ela daria para ele uma água que ele sentiria sede, mas ele daria para ela a água da vida, que nunca mais ela sentiria sede. Era uma troca justa. Por quê? Mas como assim era uma troca justa? Porque ela só podia dar o que ela tinha. E o que ela tinha? Ela tinha a ferramenta, o utensílio para tirar a água do poço. Mas a água da vida, ela não podia dar. Só podia dar a água da vida, era Jesus, o Salvador. Continua-se a conversa. E ela cria uma outra barreira. Ela cria uma barreira agora teológica. Ela diz: vocês judeus dizem que o lugar de adoração é lá em Jerusalém. Mas lá em Jerusalém, nós não somos bem-vindos para adorar. Vocês judeus nos excluem da adoração. Nós queremos adorar a Deus, mas nós não podemos ir em Jerusalém. Nós não podemos ir no templo, porque nós somos excluídos por vocês. Então, a única coisa que nos resta é adorar aqui. Aí então Jesus diz para ela: eu tenho uma novidade para te dar. A partir de agora, a partir de mim, não vai mais importar o lugar. O que vai valer, o que vai importar aos olhos do meu Pai, vai ser o coração do adorador. É como se ela fosse retrucar. Então quer dizer que para eu ser aceita por Deus, eu não preciso mais ir lá no templo. Jesus queria dizer: o meu Pai procura adoradores que adorem em espírito e verdade. E isso precisa haver sinceridade no teu coração. Se aqui nesse lugar você se voltar para o meu Pai, você adorar em espírito e em verdade, você será aceita. Agora o templo não vai ser mais lá, o templo vai ser em você. O meu Pai vai habitar em você. Meu Jesus, que coisa mais tremenda. A Bíblia diz que os discípulos chegam e ficam admirados de ver ele conversando com uma mulher. Porque naquela época, dentro da cultura, uma mulher só podia estar acompanhada ou podia conversar com o seu marido, com o seu irmão, com o seu pai ou alguém da família. Mas jamais uma mulher estaria sozinha e conversando com um estranho, ainda mais um judeu. Mas a Bíblia diz que quando os discípulos viram só Jesus e a mulher samaritana no poço, ninguém deles falou nada. Ninguém deles falou, ninguém deles puxou o assunto. E eu estava meditando nesse texto e percebi que aqui tem algo muito maravilhoso. É que para Jesus as almas valiam muito mais que as coisas. Esse é o título da minha mensagem. Quando as almas valem mais que as coisas. Jesus, ele usava as coisas. Ele precisou usar um jumentinho. Ele precisou usar um barquinho. Jesus usava as coisas, mas as pessoas ele amava. O grande mal da humanidade hoje é que nós nos apegamos às coisas e queremos também usar as pessoas. Jesus, ele foi movido pelo amor.
E então, quando Jesus conversa com ela, evangeliza ela, começa a surgir algumas expressões aqui no texto que eu quero destacar. Primeira expressão: a mulher, depois que foi evangelizada, depois que Jesus falou tudo o que acontecia na vida dela, depois que Jesus disse: eu tenho água da vida para te dar. E dá para entender que a mulher samaritana era uma mulher que sofria muito com a solidão. A solidão para a mulher samaritana era algo desesperador. A prova disso é que ela saía de um relacionamento e ia para o outro. Ela começava a se relacionar com um homem e não dava certo, e ela terminava, e logo a solidão invadia sua alma, e ela precisava ter conhecer um outro homem para continuar, porque ela só se sentia de certa forma preenchida se tivesse alguém do lado dela. De tal forma que quando ela conversou com Jesus, Jesus disse: até hoje você teve 5 maridos e o marido que você tem não é teu. É estranho a mulher samaritana estar no poço sozinha, sabe por quê? Porque a cultura daquela época, as mulheres não andavam sozinhas. As mulheres andavam acompanhadas com alguém da família, ou as mulheres andavam em grupo. A Bíblia não dá detalhes. Mas e se ela disse assim para a vizinha: vizinha, ô vizinha, tudo bem? Tudo bem. A senhora não quer ir comigo lá no poço de Jacó para buscar água? A vizinha disse: como é que eu vou andar do lado dessa mulher aí, a fama dela? Já teve 5 maridos, está com o 6º marido, como é que eu vou permitir que alguém me veja junto com ela? Ninguém quis ir com ela buscar água. Havia um preconceito. Ela era desprezada. Nenhuma mulher quis ir com ela no poço. As mulheres não andavam sozinhas. Você vai ler relatos no Antigo Testamento de mulheres pastoras de ovelhas, e elas estão todas em grupos. A única exceção de uma mulher sozinha buscando água é aqui. Porque ninguém quis ir com ela. Ela sofria de solidão, ela sofria de preconceito, ela sofria de rejeição, porque ela queria adorar a Deus lá em Jerusalém, mas ela era excluída, ela não podia. E Jesus, o pregador de multidões, antes dele ir pregar para a mulher samaritana, ele estava ensinando e pregando para multidões. Mas ele não era só pregador de multidões. Ele ia atrás de uma alma só. E quando eu estava meditando nesse texto, algumas expressões começaram a falar forte no meu coração, e algumas delas me levaram a lágrimas. E a primeira expressão dela foi no versículo 28, que diz que depois que a mulher foi evangelizada, o texto vai dizer assim: e a mulher abandonou o seu cântaro. E eu pensei comigo: como assim abandonou o cântaro? Ela não tinha ido buscar água? Ela não precisava de água para fazer o almoço? Ela não precisava de água para lavar a sua roupa? Ela não precisava de água para tomar o seu banho? Ela andou com um cântaro que devia pesar cerca de 15 a 20 quilos, o peso de uma bombona dessa de água. Sabe essa bombona de água que nós temos de 20 quilos? As irmãs, é fácil levantar uma bombona dessa, irmãs? Uma bombona dessa de 15, 20 quilos? Tem vídeos aí de homens se caindo tudo, se quebrando tudo com uma bombona de 15, 20 quilos. Aquela mulher saiu com o cântaro, ia encher de água o seu cântaro, ia levar 20 quilos no seu ombro, andar 1 quilômetro, 800 metros. 800 metros até o portão da cidade. A gente não sabe aonde que ela morava, se ela morava próxima da entrada. E aí o texto diz: e a mulher abandonou o seu cântaro. E eu pensei: como assim? Mas ela não foi buscar água? Por que ela não pegou o cântaro cheio d'água e levou para casa?
Mas o que o cântaro representa? O cântaro representa a rotina da vida. O cântaro representa aqui a nossa rotina da vida. Só que a mulher estava tão alegre, tão entusiasmada com o que ela encontrou, que ela poderia mudar um pouco a rotina dela, porque ela tinha encontrado algo muito melhor para a sua vida. Eu queria perguntar para você nessa noite: você consegue colocar Jesus na rotina da tua vida? Você consegue largar um pouquinho o cântaro que você carrega todos os dias e colocar Jesus no lugar dele? Ah, mas eu levanto às 6 horas, pastor. Eu levanto 5h30, 6 horas, 5 horas eu já estou de pé, 6 horas já estou de pé. Eu tomo o meu banho, eu tomo o meu café e eu já saio correndo. E eu vou para o trabalho e perco meia hora, 1 hora. E chego lá e trabalho, e aí nem venho almoçar em casa, almoço mesmo no trabalho e já volto. E aí trabalho a tarde inteira e já chego, tomo banho e já tenho que ir para a faculdade. E quando eu chego na faculdade é meia-noite e eu estou com sono. E aí eu deito na cama e eu desmaio, pastor. Rotina da vida. O cântaro que ela abandonou representa a rotina da vida dela. Mas ela foi tão impactada com aquilo que ela recebeu de Cristo. Ela foi tão impactada com a mensagem de salvação. Ela foi tão impactada com a revelação que ela recebeu. Ela foi tão impactada com o Messias que ela pensou assim: a água do cântaro pode esperar, eu posso vir buscar depois. Mas ela não abandona o cântaro por qualquer coisa. Porque a Bíblia vai dizer: e ela, deixando o seu cântaro, ela foi até a cidade e disse para os homens. Estranho. Por que ela diz para os homens e não diz para as mulheres? Eu acho que as mulheres da cidade, devido à fama dela, nem conversa não davam para ela. E aí ela diz, agora vocês imaginam, uma mulher que teve 5 maridos e o 6º não era dela. Ela volta para a cidade e se aproxima dos homens. Pessoal, seguinte, eu encontrei um homem lá no poço de Jacó. E você imagina ela começar com essa conversa? Daí já diz, já arrumou outro. Já arrumou outro. Meu 7º, quantos tu já contou? Eu perdi as contas. Esse aí é o 7º. Esse é o 7º. Mas só que ela chega num tal entusiasmo diferente, numa tal alegria. Ela disse: eu encontrei um homem lá no poço de Jacó, e ele falou tudo sobre a minha vida. Eu não conhecia nada da vida dele, mas ele conhecia tudo da minha vida. Tudo. Ele falou tudo da minha vida. E ela disse: eu estou tão impactada com o que ele me falou, e eu gostaria que vocês fossem lá, ouvissem ele, para nós chegar a uma conclusão. Será que ele não é o Messias, aquele que nós estamos esperando? E os homens viram que a conversa dela era diferente. Sabe por quê? Porque quem é impactado com a mensagem de salvação, realmente ele se torna diferente, ele é transformado, ele muda de vida, ele muda o seu falar, ele muda o seu semblante. Não há coerência com o Evangelho, nos tornarmos cristãos e continuarmos com a mesma vida que nós vivíamos antes. Não há coerência. Então a mulher pensa assim: eu acabei de falar, há uma possibilidade muito grande em que eu acabei de me encontrar com o Messias esperado, e eu não posso ficar calada. Uma samaritana, ela falava com ela mesma: uma samaritana, e a água? Não, se eu pegar esse cântaro com água, eu vou perder tempo, porque ele tem cerca de 20 quilos, eu vou demorar para chegar lá. Então é o seguinte, eu vou deixar o cântaro aqui
E eu vou, e aí eu posso ir mais rápido. Porque se eu levar o cântaro e eu ir até a cidade, eu vou demorar mais. E eu posso chegar lá e avisar, e quando eles virem aqui, ele já foi embora. Então eu não posso perder tempo. Ela entendeu que a mensagem que transformou a vida dela era uma mensagem que precisava ser compartilhada. Então ela deixa o cântaro. Ela pensa assim, ó, eu posso vir buscar água depois. Você conseguiria fazer isso? Parar com a rotina da tua vida e dizer assim, ó, eu vou parar um pouco os meus afazeres. Eu estou sentindo no meu coração de mandar uma mensagem para um amigo meu. Eu estou sentindo a necessidade no meu coração de mandar uma mensagem para aquele irmão. Eu não sei, eu cumprimentei ele no final do culto, eu dei um abraço nele, mas parece assim que ele estava tão desanimado, tão triste. E isso parece estar no meu coração já há dias para mim mandar uma mensagem para ele. Ah não, mas eu tenho muita coisa para fazer, aí eu mando depois. Você consegue largar um pouco o teu cântaro da vida para compartilhar a mensagem de amor com os outros? Ou as coisas são mais importantes para você do que as pessoas? Eu e a Andréa tivemos que vir agora para Ijuí. Nós temos uma casinha ali que a gente aluga, com aluguel ajuda nós a pagar um pouquinho lá do aluguel, bem diferente que nós pagamos lá em Florianópolis. Mas eu não queria vir. Eu não queria. É uma viagem muito cansativa, é despesa, N motivos. Tentei ver alguém que pudesse fazer o serviço para mim, só que o valor era muito alto. E mesmo vindo e eu fazendo, era 1/3 do que queriam me cobrar. Mas eu não queria vir. Mas eu não queria vir, eu estava fazendo de tudo para não vir, mas parecia que tinha algo mais forte do que eu para mim vir. E aí, antes de nós vir, um pastor auxiliar disse: pastor Gelson, eu tenho algo para te dizer. A tua ida lá para a região, para o sul, tem propósito de Deus aí. Amém, amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém. Nós viajamos no outro sábado retrasado, viemos até Porto Alegre, ficamos no lugar. Chegou às 23 horas, uma irmã disse: pastor Gelson, irmã Andréa, por favor, vocês teriam um tempo para mim? O meu coração está despedaçado por algo que aconteceu, eu não sei mais o que fazer. Eu preciso de uma oração, eu preciso de uma palavra, eu preciso de ajuda. E aí eu e a Andréa sentamos com ela e fomos até às 4 da madrugada conversando. Entre palavra, lágrimas e orações. Um pouco aconselhava, ouvia as lágrimas dela, chorávamos com ela, orava com ela, até que ela disse assim: o meu coração está em paz. Eu já recebi a direção de Deus, eu sei o que vou fazer. Então já valeu a pena eu ter vindo. Chegamos em Juí. Tinha alguém muito especial para nós da família, que de igual modo estava com o coração dilacerado. Problemas, sem direção, sem saber o que fazer. A gente pôde aconselhar, a gente pôde orar. Sabe por quê, irmãos? Porque se é para ser chamado de pastor e não cuidar de pessoas, eu não quero ser pastor. Segundo pesquisas, 75% dos líderes religiosos de hoje, eles não cuidam mais de pessoas. Eles cuidam de coisas, eles administram recursos, eles administram estruturas, eles cuidam de coisas, mas eles não pastoreiam mais, eles não têm tempo mais para ouvir.
porque o tempo deles é gasto em calcular o recurso onde será investidos, com as reuniões sem fim, com a estrutura, com as conquistas estruturais, com tudo. Mas eles não pastoreiam mais, eles não têm tempo mais para ouvir um membro, ouvir uma pessoa chorar e dizer: me socorre, pastor, porque eu preciso que alguém me ouça, eu preciso ser ouvido. Algum tempo atrás eu compartilhei com o pastor Márcio, com alguns pastores. Há muito tempo atrás, um amigo meu, pastor, ele compartilhou conosco numa reunião de pastores. Ele disse: quero compartilhar algo com vocês que serviu de lição para mim. Ele disse que a filha dele, a semana inteira dizia: pai, eu preciso falar contigo, eu preciso falar com o senhor. Tá bom, minha filha, depois do culto o pai fala contigo. Mas daí terminava o culto, chegava um irmão, chegava um casal, chegava uma família, ele ficava atendendo, ficava ouvindo, ficava ajudando, ficava orientando. Quando ele voltava lá, a filha que tinha que sair cedo para trabalhar já estava dormindo, porque ela ficou esperando ele e o pai não vinha porque estava atendendo outros. Passou assim uns 10 dias, todo dia ela dizendo: pai, eu preciso falar contigo, eu preciso falar com o senhor, eu tenho algo para falar com o senhor. E ele não atendia ela. Aí um dia ele estava lá no gabinete pastoral e ele ouviu uma batida. Ele foi lá, estava a filha dele. Ele disse: ô minha filha, minha filha. Ela disse: só um pouquinho, pai, só um pouquinho, pastor. Eu não estou aqui hoje como a sua filha, eu estou aqui como membro da sua igreja, porque como a sua filha, o senhor não tem tempo. Para mim, sua filha, o senhor não tem tempo. Faz 10 dias que eu quero falar com o senhor e o senhor não tem tempo para mim. Mas como eu sou um membro da sua igreja, ativa, oferto, dizimo, me esforço, me dedico, então no mínimo, eu espero que o senhor, pastor, dê para mim o mesmo tempo que o senhor dá para os outros membros. Jesus, ele cuidava de pessoas. Jesus, ele desce uma multidão por causa de uma alma só. Ele monta estratégia de evangelização. Ele passa um território hostil. Aqui em João capítulo 4 há uma escola de evangelismo. Se você estudasse versículo por versículo, no final a gente podia te dar um certificado capacitado no curso de evangelismo, se você conseguisse entender as riquezas desse capítulo. A mulher abandonou seu cântaro, porque o cântaro podia esperar, a rotina da vida dela podia esperar, mas a mensagem de salvação não podia esperar. Sabe por quê? Porque um coração aberto hoje pode estar fechado amanhã. E eu já disse várias vezes que as redes sociais nós gastamos aqui vai ser usado no juízo final para provar que nós tínhamos tempo e não soubemos usar. Segundo estudos, o brasileiro gasta cerca de 3 a 4 horas por dia nas redes sociais. Mas nós não conseguimos tirar 10 minutos para ler um capítulo da Bíblia, e não conseguimos 5 minutos para dobrar o joelho e orar. E navegar nas redes sociais para ver, acabei de fazer uma postagem, quantas curtidas será que eu tenho? Quantos que começam a olhar um videozinho engraçado e aí vão passando de videozinho, quando vê faz 2 horas que estavam olhando videozinho engraçados, mas não tiraram 1 minuto para dobrar o joelho e dizer a Deus: tem misericórdia de mim. É impactante a atitude dela, porque água era algo que ela precisava. Ela saiu de casa com um objetivo específico: eu preciso de água para minha casa.
E ela vai. Mas a Bíblia vai dizer: e deixando ela o cântaro. E aí eu fiz uma pergunta: mas por que deixou o cântaro? Mas que levasse o cântaro então. Por que não levou o cântaro? Aí eu entendi. É que se ela voltasse para a cidade carregando 20 quilos em cima dos ombros, ela ia demorar mais. E ela podia avisar os homens, e quando eles viessem, Jesus não estaria mais ali. Então ela pensou assim, ó: a mensagem que eu tenho que compartilhar, ela tem pressa de ser pregada. A mensagem que eu tenho para compartilhar, ela é urgente, que precisa ser ministrada. A água, o meu cântaro, a minha água eu venho buscar depois. Então ela muda a rotina da vida dela, para fazer algo muito mais precioso aos olhos de Deus: compartilhar a mensagem de salvação que ela experimentou. Você conseguiria mudar a tua rotina para compartilhar a mensagem de salvação? Ou a mensagem do Evangelho, ou o tempo para Deus, já não consegue ser introduzido na tua rotina? Você conseguiu tempo para tudo, tudo, mas não conseguiu achar 10 minutos para ler um capítulo da Bíblia, e não conseguiu 5 minutos para dobrar o teu joelho e fazer uma oração, nem que fosse pelo menos assim: Deus, eu quero te agradecer pelo novo dia de vida que tu me dás, pela noite que passou, pela saúde que eu tenho, pelo trabalho, pelo pão na minha mesa, pela minha família. Senhor, abençoa a obra missionária, abençoa a nossa igreja, abençoa cada família, nos guarde, nos livre de todo mal. Uma oração, acabei de fazer, deu 1 minuto, mas a gente não faz essa oração. Sabe por quê? Porque a nossa vida, a nossa rotina está tão rápida, tão intensa, que os vários cântaros que nós carregamos durante o dia, a gente não consegue largar mais eles. A gente não consegue dizer: cântaro das 10 horas, cântaro do meio-dia, cântaro das 14 horas, fica aqui um pouquinho, depois eu venho aqui te pegar. Mas agora chegou um momento muito especial da minha vida, é o meu momento de entrar no meu quarto, e 10 minutinhos eu quero falar com o papai que está no céu. Vamos finalizando. Saíram da cidade e vieram ter com ele. Estranho, eu achei estranho que aqueles homens deram crédito para ela. Quem sabe, será que foi curiosidade? Vamos lá descobrir qual é o novo namorado dela. Vamos lá, não está curioso? Saíram da cidade e vieram ter com ele. Os homens vieram. E agora acontece uma coisa muito interessante, que eu quero ficar aqui para finalizar a mensagem. Para um pouquinho e começa a imaginar a mulher samaritana na frente. E nós estamos falando de centenas, não é 10 homens, 20 homens. Nós estamos falando de centenas de homens da cidade de Sicar. E eles dizendo: por onde que é, mulher samaritana? Por onde que é? É lá no poço de Jacó. Eu vou na frente, venham comigo. E ela indo, e ela dava uns 10 passos e ela olhava para trás. E aqueles homens, centenas de homens vindo. E ela na frente. E aí quando eles chegam no horizonte, Jesus diz assim para os discípulos: erguei os vossos olhos. Mas quando ele diz erguei os vossos olhos, não era para eles olharem as plantações ao redor. Erguei os vossos olhos porque ele tinha acabado de ver os homens da cidade vindo a ter com ele. E ele diz: erguei os vossos olhos. Em outras palavras, tira um pouco o olhar de vocês do umbigo de vocês e levante os olhos, e vocês vão ver que a obra missionária, a obra de evangelização, ela precisa de ganhadores de almas movidos pelo amor e pela paixão. Erguei os vossos olhos. Essa expressão, erguei os vossos olhos, não é algo físico, não é só para fazer isso aqui.
Aqui é um pedido espiritual: erguei os vossos olhos, deixe de olhar um pouco para o umbigo de vocês, porque quando a gente está assim, a gente olha para o nosso umbigo. O que significa o nosso umbigo? Significa os nossos interesses, significa o que nós precisamos. Aí Jesus diz assim, ó, erguei os vossos olhos, e ele diz, e vê dos campos. Mas não era as plantações, sabe qual colheita que Jesus estava se referindo? Eram os homens da cidade que estavam vindo se encontrar com ele. Erguei os vossos olhos, e os discípulos olharam e viram centenas de homens, e viram uma mulher empolgada, uma mulher entusiasmada, vindo na frente, veio se encontrar com o Messias, com o Salvador do mundo, porque Ele acabou de transformar a minha vida, e Ele vai transformar a vida de vocês. Quando aqueles homens, a Bíblia vai dizer lá depois, nos últimos versículos que nós lemos, a Bíblia vai dizer assim, ó, e muitos creram pelo testemunho da mulher. Como assim? Uma mulher sem crédito, uma mulher com a fama ruim, uma mulher lá que desprezada. Como assim que muitos creram em Jesus por causa do testemunho da mulher? Sim. Ela se converteu ao meio-dia, 1 hora depois, ela se tornou uma grande evangelista e já tinha levado centenas de homens à salvação da sua alma. Muitas pessoas estão 30 anos na igreja e nunca tiveram coragem para convidar um amigo para vir no culto. Um amigo. Não consegue chegar para um colega e dizer, colega, amigo, nós vamos ter um trabalho especial na nossa igreja. Eu gostaria muito se tu pudesse ir com a tua família. Seja bem-vindo. Mas para isso tem que ter um bom testemunho. Mas para isso tem que ter empatia. Mas para isso tem que ter respeito. Mas para isso, para ter crédito, precisa ser diferente. Veja, erguei os vossos olhos, atitude espiritual, vê dos campos, visão espiritual, já branquejam para a ceifa, tempo espiritual. Jesus não estava, porque ele tinha dito, vocês não estão dizendo que falta 3, 4 meses para a colheita? Ora, se Jesus disse que a colheita de trigo faltava 3, 4 meses para ser colhida, obviamente que quando ele diz que os campos estavam prontos para a ceifa, obviamente que não era o trigo, então era outra colheita. Qual colheita? A colheita espiritual. Os homens da cidade de Sicar vindo ouvir a mensagem do Evangelho. Por isso que Jesus diz para os discípulos, erguei os vossos olhos. Estão vendo aquele povo? Ali está a colheita de vocês. Erguei os vossos olhos, vede os campos, eles já estão brancos, é só vocês ceifarem. E a Bíblia vai dizer, muitos samaritanos creram nele. E daí, tem uma frase que eu anotei aqui. Será difícil ganhar almas, se a única coisa que eu faço é viver a minha rotina da vida e correr atrás dos meus interesses. É difícil daí ganhar almas. Se toda vez que o Espírito Santo diz para mim, fulano, você não vai convidar o teu colega para ir no evento na igreja? Mas eu não sei como é que ele vai reagir. Fulano, você não vai convidar a tua vizinha para ir no culto? Fulana, a tua vizinha não acabou de abrir o coração contigo e dizer que está cheio de problema, você não consegue dizer para ela que Jesus te ama? Não posso, Senhor, porque eu tenho muito cântaro para carregar. Eu tenho o cântaro do sono, o cântaro do trabalho, o cântaro das refeições, o cântaro da faculdade, o cântaro dos estudos, e eu tenho o cântaro das redes sociais, que eu preciso dar uma olhadinha nas minhas postagens, como é que elas estão. Eu hoje espero no mínimo umas 30 curtidas. Meu Deus, que necessidade!
Se ganhar 29 curtidas e não ganhar as 30, é capaz de querer cortar os pulsos. Porque, meu Deus do céu, é tão importante saber, consegui mais uma curtida, meu Jesus. E o cântaro carregado, para lá e para cá. Mas a Bíblia diz, e a mulher deixando o seu cântaro, foi até a cidade e disse, eu quero que vocês conheçam um homem que mudou a minha vida. Ele sabia tudo sobre mim e eu não sabia nada dele. E aí o último versículo que lemos vai dizer, e então os homens da cidade disseram para ela, mulher, não é mais por causa do teu testemunho que nós cremos nele, mas nós passamos alguns dias com ele, e agora vocês lembram da pergunta que ela fez? Quando ela foi lá, deixou o cântaro e foi lá, ela chegou e disse assim, será que esse homem que falou tudo da minha vida, será que ele não é o Messias? Aí os homens responderam ela no final da mensagem. Eles disseram assim, porque nós mesmos temos visto que ele realmente é o Salvador do mundo. Há milhares de almas esperando uma palavra só, um testemunho teu. Jesus não pede para você transformar a vida de ninguém, Ele não pede para você salvar ninguém, Ele só pede para que você vá até o pecador e coloque ele na frente de Cristo. O mais deixa para Jesus, que o mais Ele vai fazer, e as almas vão se render. De pé, igreja, em nome de Jesus. E eu quero fazer com a permissão, pastor, fazer um convite, pastor Márcio. Eu quero fazer um convite bem específico, bem direto, sim. Até é capaz de, não sei se é pouca a minha fé, não sei se vai vir muita gente. É porque se você diz assim, quem quer vir receber uma bênção? Até eu tenho vontade de largar o microfone e me atirar aqui na frente. Mas alguém, depois desse culto maravilhoso de hoje, depois da palavra introdutória que nós ouvimos, depois das mensagens dos louvores, e desta palavra, que eu queria que ficasse só essa parte gravado no coração de vocês. E a mulher, depois de ter ouvido a mensagem de Cristo e sido transformada, a Bíblia diz, e deixando ela o seu cântaro, deixando ela, dando uma pausa na rotina da vida dela, ela foi avisar aos homens que tinham uma mensagem transformadora esperando eles no poço de Jacó. No poço de Jacó havia água que matava a sede física, mas fora do poço de Jacó havia a água da vida que matava a sede espiritual. Alguém de vocês gostaria de sair do seu lugar, vir aqui à frente e dizer, Deus, muitos cântaros eu tenho carregado na rotina da minha vida, mas me ajude com tua graça, que em algum momento do meu dia eu possa ter a força para dizer, não importa o horário, se é antes de eu ir para o trabalho, se é ao meio-dia, não importa o horário, mas em algum momento eu venha lembrar dos cântaros que eu carrego, e eu possa ter a graça de dizer, cântaro das rotinas da minha vida, espera um pouquinho aí, porque tem algo muito especial que eu preciso fazer agora, que pode ser orar, pode ser ler a Bíblia, ou pode ser uma mensagem, um convite para alguém aceitar Jesus como Salvador. Quem tem coragem para sair do seu lugar e vir aqui na frente orar e dizer, me ajude a administrar o meu tempo, ajuda-me Senhor, ajuda-me Deus, ajuda-me Espírito Santo.